Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, um tempo atrás, quem lembra, rolou uma animação no canal Nostalgia sobre Goku versus Jesus. Eu fiz um vídeo sobre isso, algumas outras pessoas fizeram um vídeo sobre isso, e aquele gordo imbecil do Cauê Moura também fez um vídeo sobre isso, né? E algumas pessoas, né, aquelas pessoas que se identificam, né, que se identificam com aquela visão fora da realidade, né, que o Cauê Moura vive, foram lá buscar argumentos para poder colocar em respostas às pessoas, né, em resposta às pessoas que estavam fazendo vídeo relatando o que aconteceu, né, com o lance da animação, o cara tirou e tal, enfim. Muito bem, o vídeo do Cauê Moura, ele aponta alguns pontos. Eu sei que isso aqui já aconteceu há um bom tempo, mas eu estou, como eu já falei no outro vídeo, comentando algumas coisas que eu julgo importante, tá? Ele fala que as pessoas não precisariam defender Deus, né? Ele alega que nos falta fé por causa disso e acusa que as pessoas estão querendo ver a morte do tal Castanhari. Ou seja, ele fala que a religião pede misericórdia, Jesus é misericordioso. No caso, então, nós estávamos fazendo ao contrário do que a religião pede, no caso. O Cauê Moura é um ateu babaca, ele é o cara que, tipo assim, engoliu o que foi colocado como correto por aqueles que implantaram um poder de dominação idiotizando as pessoas, e é o típico cara que adora meter o pau na religião e nas coisas, porém nunca estudou, pelo jeito, nem uma vírgula da mesma. Né? É aquela velha história, eu já escutei pessoas falando que odeiam o jiló, porém nunca o comeram. É muito comum isso, né? Esse senso comum, né, das pessoas acreditarem em algo ou deixar de acreditar ou de fazer algo, mas nunca experimentar, nunca procurar conhecer a verdade sobre aquilo, né? Aquela velha história, manga com leite faz mal, enfim, toda essa baboseira. Então ele é um idiota e ele é vítima desse processo de imbecilização, todas as pessoas que o seguem também. Então, como ele é aquele que fala, né, é o imbecil que fala, os outros imbecis buscam de alguma forma argumentos para poder continuar a sua vidinha medíocre nesse mundo que é um mundinho paralelo à realidade, né? Então, muito bem. Primeiramente, vocês precisam entender o seguinte: quando ocorre algo desse tipo, quando no caso a imagem de Deus e a imagem de Jesus entra num processo de ridicularização, você move você faz com que as pessoas enxerguem aquilo como algo fantasioso, um mito. Se aquilo está sendo ridicularizado, aquilo obviamente não pode ser real. Conseguem entender isso aqui? Então, assim, você começa a ridicularizar algo, a pessoa começa a perder a crença naquilo, aquilo começa a perder a sua credibilidade. E isso é um método assim muito eficaz de fazer com que as pessoas percam a sua fé e a sua crença. Dessa forma, conforme as pessoas vão perdendo a fé e a crença naquilo que levantou as bases da civilização ocidental, você vai conseguindo empurrar as suas novas e podres ideias na cabeça das pessoas. Então, quando você observa esse tipo de ridicularização, você pega o Salvador do mundo, no caso Jesus Cristo, com o seu ato de misericórdia. As pessoas não compreendem isso porque obviamente nunca procuraram saber exatamente o que aconteceu, né? Você coloca como se ele não existisse. Se ele existiu, foi algo assim que não passou de um simples homem que andou na terra. Enfim, você tira a divindade, você o ridiculariza. Aí as pessoas não conseguem mais crer nele, porque ao mesmo tempo que você faz isso, você esconde todos os estudos, aquilo que evidencia essa realidade, né, da divindade do próprio Jesus Cristo, né? E você vê hoje em dia o absurdo de pessoas alegarem que
não acreditam nem que passou pela terra o homem Jesus Cristo. Fala que, na verdade, o homem que pisou aqui na terra, que foi um homem que nasceu e andou e fez tudo que fez, chamado Jesus Cristo, chamado Jesus, tem muitas pessoas que falam que isso é uma mentira. Porque tem algumas pessoas que podem até negar, que até negam a divindade de Jesus, mas não nega a sua história, ou seja, a sua existência real aqui na terra no passado. Então olha para você ver, você vai ao mesmo tempo ridicularizando aquilo que você precisa ridicularizar, aquilo que as pessoas têm como uma pessoa, um Deus, aquilo que é algo sagrado. Então você ridiculariza isso, as pessoas perdem a fé, não seguem a verdade que foi dita por esse homem, né? E aí você vai ao mesmo tempo entrando com a sua besteira e você vai escondendo aquilo que poderia revelar, né, a realidade de Jesus. É assim que funciona. E você vê que Cauê Moura e esses retardados caem nesse papo. Então, eis o problema. E por que que, na verdade, quando as pessoas se levantam contra isso, não é que nós estamos defendendo Deus. E porque, obviamente, Deus não precisa ser defendido, né, de algo ou de alguém. A questão é essa. Você está destruindo, né, aquilo que é sagrado, aquilo que deveria ser seguido. Você está destruindo aquilo. Então, quando nós partimos para revelar o que essas pessoas estão fazendo, nós estamos relatando que isso está servindo para uma desconstrução, uma destruição da ordem, da ética, da moral, daquilo, das regras que mantém a sociedade em pé. Vocês estão conseguindo entender o que na verdade ocorre? E assim, uma coisa muito importante a ser ressaltada é o fato dele alegar que as pessoas queriam que o Filipe Cassari morresse, o tarará, tarará, tudo mais, e fala que nós não temos misericórdia. Outro ponto, meus amigos ateus, quando nós os alertamos sobre essas questões, nós estamos agindo de misericórdia, sim. Por quê? Porque nós estamos tentando revelar para vocês a verdade que foi escondida e tirada de vocês. Por isso que as pessoas, como eu disse no meu vídeo anterior, buscam a sua alegria, buscam entender ou compreender o significado da sua vida em coisas banais, em coisas absurdas. Tentam preencher o vazio existencial que possuem fazendo coisas que está travado apenas a um pensamento pequeno e medíocre aqui da realidade física. Não conseguem compreender a real essência humana. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos agindo de misericórdia, sim, e é disso que se trata o amor. Quem não entende exatamente o que é amor, eu fiz um vídeo falando o que é amor, vocês podem ver esse vídeo no meu canal. O amor é você buscar a alegria e buscar a felicidade, buscar a salvação do outro ou do próximo. Então, quando nós fazemos isso, quando nós deixamos esses alertas e comentamos que esse tipo de coisa não deveria estar fazendo, porque isso promove a entrada daquilo que opõe o valoroso, daquilo que opõe, né, aquilo que é, e começa um processo destrutivo. O Brasil está hoje do jeito que está por qual motivo? O que vocês acham que falta no Brasil? Ah, o povo brasileiro falta moral, o povo brasileiro é canalha, o povo brasileiro é o jeitinho brasileiro, o povo brasileiro é pilantra. Por quê? Porque os valores que mantêm a ordem foram ridicularizados. Os valores que mantêm as coisas de uma certa forma engrenadas, eles foram retirados através de um processo de propaganda que escondeu de vocês os métodos e os meios de buscar conhecimento, para que você conheça que existe uma realidade que vai além da realidade física. Conseguem perceber isso? Conseguem entender esse tipo de coisa que eu estou colocando aqui? Então, meus amigos, quando você observa que eu comento, algum outro canal conservador comenta que certo tipo de coisa que está sendo colocado, o Deus, né, ou Jesus numa situação ridícula, isso que você está fazendo não deveria ser feito, e nós estamos evidenciando isso porque, primeiro, nós estamos tentando impedir que aquilo
seja retirado e colocado aquilo que se opõe a ele. E também estamos agindo de misericórdia para que vocês aprendam e conheçam a verdade. É claro que em alguns vídeos existem exaltações, existem coisas pesadas, principalmente da minha parte, eu não nego que eu pego pesado da maneira que eu me expresso aqui, mas acontece que a ideologia que esses caras ajudam a propagar, ela precisa ser combatida, e precisa ser combatida com força, sim, tá? Eu quero e pretendo que essas pessoas busquem e conheçam a verdade, mas aquilo que ela propaga precisa ser combatido nela. Entendem? Ideias não estão voando por aí, você caça com espingarda. Ideias são propagadas por pessoas. E essas ideias precisam ser combatidas, precisa ser combatida na pessoa que está propagando. Por exemplo, o Cauê Moura. Conseguem entender melhor um pouco o porquê nós colocamos e nos manifestamos quando essas pessoas colocam aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, numa condição de ridículo, numa condição de escárnio, porque aí as pessoas perdem a fé naquilo. Elas passam a olhar aquilo como se fosse algo ridículo, como se fosse algo que realmente não passa de um mito. É isso que eles querem que vocês acreditem, porque dessa forma eles vão fazer de vocês um amontoado de idiotas, da mesma forma que já, assim, na verdade não vão fazer, já fizeram. É só você observar a quantidade de seguidores que esse Cauê Moura tem. E é só você observar a quantidade de imbecis que vieram aqui nos meus comentários dizer exatamente a mesma coisa que o Cauê Moura disse no vídeo dele. Desculpa, mas um cara que para poder contra-argumentar espera o Cauê Moura se manifestar, para usar o que ele disse para tentar colocar como argumento num vídeo meu, desculpa, meu amigo, mas você está numa condição intelectual miserável. Você não consegue compreender mais praticamente nada do que cerca. Você vive num mundinho paralelo, num mundinho desse tamaninho aqui, ó, um mundinho que ó, eu consigo esconder com as minhas mãos. Você é muito desprovido de conhecimento. Você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Você age apenas por um ego. Você precisa achar algo para sustentar o seu comodismo, porque essa geração, eles têm uma grande dificuldade em obedecer às coisas. Eles não querem aceitar as regras, eles não querem aceitar que eles são criaturas. E eles, para que eles busquem e tenham uma vida melhor, eles precisam sim seguir as regras. E eles não querem seguir regras. As coisas que Deus coloca, as leis e as regras que Deus pede para as pessoas, não é porque ele necessita de algo, mas é para colocar nas pessoas conduta, colocar ordem, colocar nas pessoas disciplina, que é o que falta nessas pessoas. E esses que tomaram o poder no Brasil, eles sabiam que os valores judaicos cristãos colocam no ser humano ordem, disciplina, ética, moral. E como nós vamos convencer essas pessoas de que nós precisamos tomar o poder se o que nós temos nas nossas mãos é roubo, assassinato, sujeira, mentira? Como que nós vamos conseguir chegar ao poder com o consentimento dessas pessoas? Não vai dar. Por quê? Porque nós temos um pensamento, nós temos algo, nós temos valores que foram incutidos nessas pessoas através do cristianismo. Então, antes de tomar o poder com o consentimento dessas pessoas, nós vamos precisar arrancar dessas pessoas à força esses valores. E como nós vamos fazer isso? Através da propaganda, e foi assim que eles fizeram. Cauê Moura é a prova evidente de que o trabalho desses caras deu certo aqui no Brasil. Tá? Cauê Moura e os seus seguidores, sem contar os outros retardados mentais que tem por aí. PC Siqueira, Maestro Boquete, Dr. Pirrola, e todos esses ateus neo-ateístas são frutos da propaganda que esses caras implantaram aqui no Brasil para arrancar das pessoas os valores cristãos. Aí aquilo que opõe entra. Aí você olha para o Cauê Moura, você vê o resultado desse trabalho que foi feito no Brasil há muitos anos atrás. Entenderam, pessoas? É isso, tá? Era isso que eu queria comentar,
tá? Desses pontos que foram levantados no vídeo do Cauê Moura. E, bom, não tem mais o que estender nesse assunto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma, tá? Não deixe de se inscrever no meu canal, peço que também acompanhe o conteúdo e se inscreva nos canais que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui e ao término do mesmo. Muito obrigado a todos vocês, um abraço e até os próximos vídeos, valeu!